Pergunta 483. Qual a causa da insensibilidade física que se observa em alguns convulsionários, assim como em outros indivíduos submetidos às mais atrozes torturas? Em alguns, é exclusivamente o efeito do magnetismo que atua sobre o sistema nervoso, do mesmo modo que certas substâncias. Em outros, a exaltação do pensamento embota a sensibilidade. Dir-se-ia que neste a vida se retirou do corpo para se concentrar toda no espírito. Não sabeis que, quando o espírito está vivamente preocupado com uma coisa, o corpo nada sente, nada vê, nada ouve. Então é uma questão interessante também de observar o quê? Que podem ter várias causas, que depois mais lá na frente Kardec trata um pouco mais disso no livro A Gênese. Não chegou a aprofundar tanto como gostaríamos nós aqui, mas ele chegou a tratar desse assunto, né? Então, vamos lá. Pode ser o efeito do magnetismo, da ação fluídica, mas pode ser um processo de autoindução, da própria pessoa se colocar naquele estado. Então, a insensibilidade, né, que depois alguns conseguiram explorar isso no fenômeno herdeiro do magnetismo chamado hipnose. Então o ser, ele pode provocar em si certos estados. Isso é muito interessante, né? Que é o efeito da alma no corpo, de tirar a própria insensibilidade. Isso acontece muito, isso pode acontecer tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista moral. Do ponto de vista físico, tem pessoas que conseguem, por exemplo, fazer tratamento de canal sem anestesia, porque ela não quer anestesia. Ela fala, eu vou conseguir superar a dor. E ela, por um efeito da sua vontade, neutraliza o efeito da dor. A hipnose é o quê? É alguém que se submete à sujeição e ela faz um efeito no seu corpo. Porque o hipnotizador, ele não transforma o corpo do outro. Quem transforma o corpo do outro é o próprio espírito. Claro que isso não quer dizer que não tem alguma participação do fluido do magnetizador, mas ele pode também. E do ponto de vista moral? Do ponto de vista moral, por exemplo, uma pessoa foi traída, uma pessoa foi enganada. Essa pessoa, uma pessoa pode ter tido uma perda grande. Essa pessoa pode escolher passar o resto da vida lamentando a perda, lamentando ter sido traído, lamentando ter sido enganado. Ela escolhe. Vai fazer terapia pro resto da vida, participar de grupos pro resto da vida, porque ela escolheu aquilo, ela escolheu não aceitar ser enganada. E essa mesma pessoa, ela pode falar simplesmente, olha, não quero mais, isso não faz parte da minha vida mais. Pronto, o efeito da traição acaba, o efeito da perda acaba. Por quê? Porque ela consegue. Então, quando a pessoa tem remorso, raiva, ela escolheu ter o remorso, escolheu ter a raiva. É uma escolha individual da liberdade que ela tem. Então, o apego emocional é uma escolha. Então, assim também pode ser um fenômeno físico. A pessoa conseguir, pela sua vontade, anular. Então vamos criar um curso para... Não, isso aí vamos deixar para os prestidigitadores, charlatães, que vão querer vender. Eu não posso aferir o grau de vontade, o grau de influência que cada um tem sobre o seu próprio espírito e seu próprio corpo. Então não dá para fazer isso. A gente tem que tomar bastante cuidado. Estamos estudando o fenômeno, tá?
Isso é aplicável em quantos por cento da população? Isso aí é alguém que vai ter que fazer essa pesquisa. Se for 0,1%, mesmo assim ainda é possível. Se for em 20%, é possível. Mas isso aí não nos cabe. Nós estamos estudando as leis, o fenômeno, ok? Continua, faz o comentário aqui, Kardec. A exaltação fanática e o entusiasmo hão proporcionado, em casos de suplícios, múltiplos exemplos de uma calma e de um sangue frio que não seriam capazes de triunfar de uma dor aguda, senão admitindo-se a sensibilidade se acha neutralizada, como por efeito de um anestésico. Sabe-se que, no ardor da batalha, combatentes há que não se apercebem que estão gravemente feridos, ao passo que, em circunstâncias ordinárias, uma simples arranhadura os poriam trêmulos. É exatamente isso. Então, às vezes, o cara tá lá no galpão do Dr. Fritz, e ele tá vendo aquilo ali, ele começa a entrar naquele estado sugestionado e autossugestionado em que ele cria para si mesmo uma insensibilidade física. Ele tá lá, o pastor tá falando do faraó, de não sei da onde, e a pessoa entra nesse estado, tá com uma dor nas costas, ela entra nesse estado, cria para si uma insensibilidade física e levanta. Ele vai dizer que foi um milagre, o Espírito Santo. O outro vai dizer que é o caboclo não sei da onde, que passou a erva de não sei de que deu a baforada do charuto de não sei da onde. Muitas vezes é apenas uma autossugestão. Se esse fenômeno é capaz de eliminar a causa, não vai ter mais dor. Agora, se ele eliminou apenas o efeito, aquela pessoa vai voltar a ter os mesmos sintomas. Claro que o religioso, de modo geral, é marqueteiro. Ele nunca vai dizer, não, isso aí é um fenômeno que vai e vem. Ele vai dizer, não, é porque a sua fé, você olhou para trás e aí abandonou a charrua de Jesus e do não sei quem, do caboclo tal, e voltou a sofrer, porque você não vai mais na nossa religião, no nosso templo no dia tal. Então a pessoa perde o emprego, tá vendo aí, fizeram uma macumba contra você, ou então o demônio está obrando para te peneirar feito trigo. O religioso ele tem resposta para tudo, sempre do ponto de vista do marketing, de que é aqui que está a salvação, lá fora está a perdição. Não, existem circunstâncias, então você pode se sugestionar, só que tem que entender, se é um mal, esse mal tem uma causa. Esta causa foi eliminada? Eu fui no centro e as pessoas oraram, eu tomei um passe e minha dor de cabeça passou. Mas qual foi a causa da dor de cabeça? Era um mal súbito, uma questão fluídica? Tranquilo, o passe vai dissipar o fluido, acabou a dor de cabeça. Agora, você senta de forma errada, equivocada, isso pode causar uma tensão, você está com alguma preocupação, você comeu um tipo de alimento que é prejudicial, você está com um tumor, você está com um problema, uma virose, alguma coisa que gera uma dor de cabeça, aí você tem que eliminar a causa. Simples assim. Claro que o pensamento mágico não vende, o que vende é o pensamento mágico. Pare de sofrer, venha para cá. E se não der certo é porque a sua fé foi fraca, né? Isso infelizmente acontece. Isso não elimina o fenômeno. É o que nós estamos estudando aqui. O fenômeno. Visto que esses fenômenos dependem de uma causa física e da ação de certos espíritos, lícito se torna perguntar como há podido uma autoridade pública fazê-los cessar em alguns casos. Simples a razão, meramente secundária é aqui a ação dos espíritos, que nada mais fazem do que aproveitar-se de uma disposição natural. A autoridade não suprimiu essa disposição, mas a causa que a entretinha e exaltava.
de ativa que era, passou a ser latente. E a autoridade teve razão por assim proceder, porque do fato resulta o abuso e o escândalo. Sabe-se demais que semelhante intervenção nenhum poder absolutamente tem quando a ação dos espíritos é direta e espontânea. Por que Kardec faz esse comentário? Porque lá os convulsionários de Saint-Médard, aquela devassidão, aquela coisa toda que acontecia ali, as autoridades resolveram parar com aquilo. E quando elas chegaram lá e botou todo mundo para correr, o fenômeno acabou. Mas acabou porque ele tinha autoridade? Não. É porque o que excitava eles ali parou de acontecer. Então o fenômeno se dissipou, simples assim. Então, a pessoa ela pode estar ali numa instituição e ela começa a ouvir aquilo, daqui a pouco ela acha que é o demônio, que é o faraó, que é, sei lá, um anjo do mal, que é o Exu de não sei da onde, que é o chefe da falange de não sei da onde, e ela começa a se levar por aquilo. Mas desde o momento em que ninguém dá confiança e ela mesma para de dar confiança, o fenômeno cessa.